sou Luiz Moreira, tenho 34 anos, sou de São Paulo, nasci no extremo sul de São Paulo, no Jardim Ângela, próximo ali do Capão Redondo. Meu trabalho começou na fotografia na faculdade e eu comecei a ver trabalhos sobre o Sebastião Salgado, sobre o Walter Firmo, e isso me inspirou muito. Eu acho muito mágico essa forma de trazer essa leitura da fotografia nesse contexto de imagens de paisagens, de histórias de cotidianos. E eu tentei trazer um pouco essa criatividade documental dentro do meu projeto autoral. Foi quando eu fui para Portugal há uns anos atrás e fiz um trabalho também sobre paisagens, sobre pessoas, sobre o cotidiano da vida das pessoas. Quando eu terminei minha faculdade de comunicação social, eu me arrisquei na fotografia de moda, na fotografia publicitária, mas eu ainda ficava meio engessado nisso, e por conta de brief, por conta dessas situações. Em 2016 eu comecei de fato a desenhar projetos e me conectando mais com a fotografia autoral. Conexão. Meu trabalho é sobre protagonismo preto, sobre pessoas pretas. Eu tento sempre trazer um time de pessoas pretas para construir o máximo que eu posso dentro desse projeto e estar dentro de coletivos. O Luiz é um artista muito importante na medida em que hoje, em que a gente recupera histórias, imagens associadas ao povo preto, muitas vezes a gente dá a essa recuperação da ancestralidade, que é indiscutivelmente fundamental, um sentido muito voltado a um olhar retrospectivo. O Luiz, desde o primeiro momento que eu o conheci, me chamou a atenção por esse encantamento, por esse investimento que ele faz na beleza. E na beleza negra. A Luísa Beleza, o processo criativo dela começou em 2017, quando eu fui para a África do Sul pela primeira vez. Eu fui trabalhar num festival de música feito por pessoas pretas, com músicos pretos, uma curadoria inteira de pessoas pretas. E eu nunca tinha ido à África até então. E, inclusive, eu falo que o meu letramento racial iniciou a partir dali, quando eu realmente tive mais conexão com esse continente que tem traz essa conexão ancestral, principalmente da conexão e a vivência de conhecer essas pessoas. Quando eu tô com uma câmera na mão, isso abre portas para eu conhecer muita gente, porque as pessoas sempre são mais abertas a me conhecer. Então eu conheci muita gente nessa primeira viagem à África do Sul, e aí virou uma chave assim na minha cabeça sobre como que eu estava fazendo o meu trabalho autoral, falar sobre mim e falar sobre o que é a minha ancestralidade, o que é ser um homem negro brasileiro. Quer dizer, nós sabemos que o Brasil hoje é um Brasil que se afirma, que se estrutura através dessa força negra, dessa força da mulher e do homem preto. Então é isso que eu acho que eu olhei para o trabalho do Luiz, eu vi esse afrofuturismo com isso, como é que ele brinca, inclusive, como ele se dá também a essa sofisticação e essa coragem de brincar com elementos tradicionais da religiosidade, da cultura, de várias matrizes de origem africana, e ele brinca isso quase que despudoradamente. Ele brinca com isso sabendo que tudo isso é base para que a gente crie novas e profundas histórias. A ancestralidade é tudo dentro das pessoas, principalmente, porque
fala do meu passado, fala do meu presente, fala do meu futuro. É onde eu me conecto com a arte, onde eu me conecto com a minha mente, onde eu me conecto com o meu coração e onde eu tento sempre ser o melhor de mim, dentro de casa, fora de casa, com as pessoas e na sociedade. Sem ancestralidade, sem essa conexão, nós não temos identidade. Afrofuturismo, eu falo que ele fala muito sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele atravessa a nossa ancestralidade de uma maneira super incrível. E eu gosto muito de trazer dentro do meu trabalho uma visão contemporânea, mas com ferramentas ou com técnicas, com estudos que permitam eu contar histórias e trazer releituras dessas histórias. Então, a primeira foi sobre Oxóssi, que eu fiz uma releitura desse orixá dentro do meu trabalho. Tem um livro que eu conheci e passei a ler bastante ele, chama Mitologia dos Orixás. É um livro incrível e tem contos fabulosos e isso trouxe mais riqueza para dentro do meu olhar e para eu estar construindo outras releituras de como eu imaginava essas histórias desses contos mitológicos. Mas é sempre um prazer grande, é sempre bom saber que as pessoas gostam do produto do meu trabalho. E a Lili Schwartz, que além de ser minha colega universitária, também era uma digamos, das fundadoras da Companhia das Letras. Ela disse, você devia fazer um livro, faz um livro sobre isso, né? Porque não há nada sobre isso, né? Nós não sabemos nada disso porque essa mitologia que você compilou, ela só é repassada nos terreiros de boca em boca, né? Ela não é escrita, né? Eles não têm uma escritura sobre seus fundamentos mitológicos. E esse livro assim foi um dos livros que eu falo que foi essencial para a construção também desse projeto, porque dali eu tirei inspirações para muitas imagens dessa série, que é uma imagem de Oxóssi. Eu fiz com o Stevenson, ele é um homem haitiano, uma pele bem retinta. E ele foi o primeiro modelo desse projeto. E a gente fez na praia, ao ar livre. E ele está todo coberto com folha de ouro. É quase uma performance essa fotografia. Parece que ele está descamando, assim, é incrível. Logo em seguida que eu fiz esse trabalho com o Stevenson, eu conheci a Ayana, que ela é jamaicana. E ela é dançarina, é performance. E ela fez uma outra abordagem que eu trouxe dessa releitura de Oxum, que ela tem essa arte com a dança. Dentro do meu projeto, eu trouxe essa estética da Iemanjá preta, com traços de uma mulher africana, que foi quando eu conheci essa modelo linda do norte do Sudão, que trouxe esse rosto que eu imaginava de Iemanjá para dentro da minha obra na técnica de fotografia. E Iemanjá sempre teve me despertou essa curiosidade desse imaginário, de como que eu poderia trazer uma releitura sobre ela. E nessa série eu tenho vários retratos que eu trago sobre Iemanjá. Iemanjá com os Ibejes, é um conto da mitologia que os Ibejes são os filhos de Iemanjá, eu retrato ela dessa maneira. No candomblé, uma devoção aos gêmeos, né? Os gêmeos são figuras muito misteriosas, a sua existência envolve muitos segredos e milagres, né? Como é que pode surgir no mundo duas pessoas iguais? Isso é muito misterioso, muito provocativo. Então, você tem, né, os gêmeos, cuja palavra usada para se referir a eles em Urubá é Ibejes ou Ibedi,
Ibedi, né, que é aqui Deus deu, eles também podem ser vistos do outro lado, lá no altar católico, onde você tem 2 irmãos africanos do norte da Itália, médicos, que andam sempre junto curando as pessoas, né, que são 2 santos muito antigos da Igreja Católica, que é São Cosme e São Damião. Eu trago ela, mas em quatro obras dentro dessa série. E eu tenho muito essa estética do carnaval também dentro dos meus trabalhos por conta desses adereços que eu trago dentro, como vestimentas ou como coroas. Tenho uma inspiração carnavalesca ali, que vem desse contato com o carnaval. Em muitas peças eu tive a colaboração de outros artistas. E o Vitor Hugo tem um trabalho muito sensível, porque ele traz muitas miçangas, pedras, búzios. São detalhes e acabamentos que são impecáveis e tem muita conexão com as histórias que eu estou contando dentro desse projeto. Eu me inspiro muito em mitologias diversas, assim, né? Não só na cultura de matriz africana, mas todas as mitologias do mundo, assim. Então, o meu trabalho sempre tem um caráter primitivo, mitológico, ancestral, étnico. Resvala bastante para as mitologias africanas, né? E para as religiões de matriz africana. Algo também que vem de forma muito genuína, assim, né? Outros artistas como o Estúdio Silfar, que é o Diego e o Felipe, quando eu fiz esse primeiro processo dessa obra, foi aquela coroa de flechas de Oxóssi, foram eles que fizeram para mim. Tem uma outra peça que eles fizeram para mim, que é um cabelo todo em búzios, são 800 búzios e 20 mil miçangas. Eles ficaram 3 meses para fazer essa peça para mim. Então são artistas que têm um processo criativo muito impecável, muito longo e muito manual. Além, evidentemente, da questão técnica, que ela é muito importante, no acabamento preciso, na escolha perfeita do suporte da técnica, o Luiz nos cria isso. Ele cria diálogos que aproximam do design, da moda, de diversos saberes que muitas vezes a arte contemporânea pareceu esquecer. Esse material de acessibilidade, eu conheci uma artista, a Marina Bafim, e ela tem um projeto chamado Inclua-me. E quando eu fui fazer a minha primeira exposição solo dessa série, me apresentaram o trabalho da Marina, e o jeito que ela traz esse contato dentro dessa leitura tátil é maravilhoso, e foi a minha escolha por conta dela trazer os mesmos detalhes que eu trago dentro da fotografia, que são búzios, que são pedras, que é a pele. Ela traz todas essas texturas dentro dessa adaptação tátil. E enriquece muito a exposição, você trazer essa acessibilidade para uma exposição. Quando eu vejo pessoas se conectando com o meu trabalho, principalmente dentro de uma exposição, é muito gratificante. Eu vi muitas famílias que normalmente não frequentam museus por conta de preço, de custo, de ir nesses lugares, de acessar a arte, já é muito complicado. Quando eu vi pessoas se emocionando e se vendo nas minhas telas, se vendo protagonistas e vendo as conexões e similaridades que elas têm, isso me trouxe assim, um baita de um orgulho e me mostra que eu estou num caminho que eu deveria estar, que é compartilhando o meu processo criativo, continuar criando, continuando tendo ideias para desenvolver novos projetos que façam essa conexão com as pessoas, que é o que a arte, no meu ponto de vista, deveria sempre fazer, que é falar sobre amor, é falar sobre educação, é falar sobre ancestralidade. Quer dizer, o trabalho dele é uma projeção de pretos e pretas lindíssimos, em que criam, na verdade, uma nova ideia, uma nova perspectiva, onde nós nos identificamos ali e vemos também
todas essas imagens, todas essas histórias, todos esses encantamentos que, infelizmente, a história oficial, seja a história da arte, seja a história cultural, seja a história política, nos foram, na verdade, obliteradas. Então, o Luiz nos traz essa beleza, esse encantamento de nós olharmos para um espelho misterioso que é o que ele provoca com a fotografia.